Bom dia, meus queridos irmãos. Nós vamos fazer agora uma meditação da palavra do Senhor que exorta a gente de como nós devemos levar a mensagem, que mensagem que nós devemos pregar. Será que nós temos uma mensagem igual a dos evangélicos, igual a dos pastores evangélicos? Ou a nossa mensagem é diferente? É uma mensagem de um povo levantado por Deus específico para pregar, representando anjos. Nós somos chamados para representar Apocalipse 14, 3 anjos, com mensagens específicas para essa última hora. Pregar que Jesus foi crucificado, pregar que Jesus deu seu sangue para a remissão dos pecados. Isso todos estão pregando, mas não estão complementando, não estão entrando no lugar santo, no lugar santíssimo, aonde Deus exige que nós sejamos justos diante do Senhor. Que Cristo remove nossos pecados, todos os cristãos hoje sabem, mas dos pecados dos cristãos arrependidos, que confessam e deixam, isso não é pregado, infelizmente, pelas pregações que eu tenho visto e ouvido. E aqui em Salmos 34, nós vamos começar nossa meditação no versículo 15. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atento ao clamor. A face do Senhor está contra os que fazem o mal, mas desarraigar da terra a memória deles. Os justos clamam, e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas angústias. As pregações que eu mais ouço é que não há um justo sequer, nós somos todos pecadores, somos trapos de imundície. Olha Davi foi um homem segundo o coração de Deus, e olha o que ele fez. Como se quando já Davi estava neste pecado, ele tinha o coração segundo o coração de Deus. Quando Davi estava em pecado, ele não tinha o seu coração segundo o coração de Deus. Os salmos são muito bonitos, são muito aprazíveis para os servos de Deus que buscam lançar fora das suas vidas todo o pecado que a luz chega até ele para retirar da sua vida. Aqueles que recebem luz e eles não tiram o que desagrada a Deus da sua vida, ele é iníquo, ele é mau diante de Deus. Pode ter aparência de piedade, mas são iníquos. E o iníquo, como fala em Mateus 7, ele nunca vai estar vendo a alva. Como fala também em Isaías 10, 28, a lei e o testemunho, se eles não falarem em harmonia com o testemunho, jamais verão a alva. Nós estamos num mundo onde a religião está sendo deturpada e o nosso povo está sendo contaminado pela Babilônia. Ao contrário do justo, como nós lemos aqui, os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Deus está atento com os seus ouvidos ao clamor do justo. Vamos ver o contrário em Isaías 59, versículo 2.
Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que ele não vos ouça. Então os que estiverem em iniquidade, pecados conscientes, os salmos, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, não serve para quem está em rebelião diante do Senhor. Rebelião é o quê? Eu saber qual é a vontade de Deus, qual é o passo que eu tenho que dar, e eu não dou por uma justificativa ou por outra. Não importa as justificativas. Se eu não dou o passo daquilo que eu estou vendo, que a palavra de Deus me afirma, tudo está perdido. Quem não está firmado no assim diz o Senhor, ele é iníquo. E o iníquo, lá em Mateus 7, vai dizer que muitos naquele dia vão me dizer, Senhor, Senhor, eu não fui na igreja, eu não dei o dízimo, eu não fui abnegado para pegar e fazer serviços voluntários. Deus vai falar, mas tinha pecados que você sabia e você não praticava. O pedido de força, de graça, para poder tirar a tua rebelião. E eu não te conheço. Assim fala lá em Mateus 7. Eis que a mão do Senhor não está estendida para perdoar aqueles que querem ser perdoados e aqueles que querem pegar e fazer a sua vontade. Para que ele não possa salvar do pecado. Nem agravar dos seus ouvidos, para ele dar a graça, para poder estar com seus ouvidos atentos na hora do clamor de uma tentação, para ele não permitir que essa tentação não seja sobre-humana, para que ele caia e ele fique em pecado. Mas as iniquidades, aquela vontade de pegar e continuar e não se arrepende, tapa os ouvidos, porque a pessoa não é justa, ele é iníquo, porque o justo, Deus vai ouvir suas orações. Agora vamos ver o que os pregadores devem pregar. E o que os novos pregadores da nova teologia estão pregando? Está aqui, Mensagens Escolhidas, volume 2, página 19. Um chamado a sermões à antiga. Nova ordem de coisas entrou no ministério da igreja. Ao desejo de moldar-se segundo as outras igrejas, as igrejas evangélicas, com as mesmas pregações. Povo de Deus, Jesus está voltando, amém, amém. E todo mundo em rebelião diante do Senhor, iludidos de que vão estar sendo salvos para viver eternamente, mas não salvos dos seus pecados. E quem não está salvo dos seus pecados também não tem salvação para a vida eterna. Os ministros jovens procuram ser originais, introduzindo ideias e planos novos para o trabalho, para fazer grandes evangelismos, para batizar muitas pessoas. Multidões de pessoas sendo batizadas. É a obra do Espírito Santo. Alguns iniciam reuniões de reavivamento, trazendo assim muitos conversos para a igreja. Passado, porém, a excitação, onde estão os convertidos? Não se vê em arrependimento e confissões de pecados. O pecador é instado a crer em Cristo e aceitá-lo, sem consideração quanto à sua vida passada de pecado e rebelião. O coração não é quebrantado, não há contrição de alma. Os supostos conversos não caíram sobre a rocha, que é Cristo Jesus,
E aí, acaba de ser batizado, acaba de ser mergulhado na água, uma bateção de palmas, aplausos que Deus proíbe dentro da igreja de Deus. Pessoas se batizando vestindo calça comprida, em rebelião à vestimenta, comendo o que quer, sem fazer a reforma de saúde. Aonde está a simbologia do batismo em relação à circuncisão? Circuncisão era operar o pênis para não penetrar na mulher e contaminar a mulher. E a mulher representa a igreja. E a igreja não pode ser contaminada. Por isso tem que se circuncidar primeiro, para depois poder entrar na igreja. Mas isso é banalizado, aonde pessoas conhecem a nossa doutrina, conhecem a vontade de Deus e estão em rebelião aberta, esperando as pragas que vão vir em dobro daqui a pouco, para esses que têm muita luz, que conhecem a palavra do Senhor. O Velho e o Novo Testamento mostram-nos o único meio, porque esta obra deve ser feita. A pregação deve ser: arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos. Era a mensagem de João Batista, que fazia soar no deserto. João Batista era o segundo Elias, como fala em Mateus, como fala em Lucas, como fala em Marcos. E o terceiro Elias somos nós, como fala em Malaquias 4, versículo 5. A mensagem de João Batista era: arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos. Era a mensagem de João Batista, fazia soar no deserto. A mensagem de Cristo ao povo era: se vós não arrependerdes, todos, de igualmente os ímpios, perecereis. E os apóstolos foi ordenado pregar em toda parte que os homens se arrependessem das suas falhas, dos seus pecados, para estarem no favor de Deus, para que Deus ouça as orações, senão não ouve as orações. O Senhor deseja que seus servos hoje preguem a velha doutrina evangélica: tristeza pelo pecado, arrependimento e confissão. Precisamos sermões à antiga, à moda antiga, costumes à antiga, pais e mães em Israel à antiga. Isso aqui é princípio, à antiga. Olhar como era a vestimenta, como que era a alimentação, como que era a pregação, como que era a liturgia. Precisamos sermões da moda antiga, costumes antiga, pais e mães em Israel antiga. É preciso trabalhar pelo pecador perseverantemente, zelosa e sabiamente, até que ele veja que é um transgressor da lei de Deus e exerça arrependimento para com Deus. E a fé, aquela fé verdadeira, a fé de Abraão, que Deus fala e ele obedece. Sai da tua parentela e vai para onde eu estou te mostrando. Sai de Sodoma e vai para as montanhas. Essa é a fé que o Senhor Jesus Cristo quer que nós tenhamos. A fé verdadeira, a fé de Abraão. Meus queridos, é a mensagem que Deus traz para nós, para que nessas últimas horas nós venhamos nos arrepender e venhamos nos harmonizarmos com as orientações do Senhor para essa última hora. Apocalipse 18, versículo 4. Tem mais um anjo, além do terceiro anjo, é o quarto anjo. Sai dela, povo meu. Sai dela, povo meu, sai de Babilônia, meu povo, para que não incorra nos seus pecados, não seja participante dos seus pecados, não incorra nas suas pragas. Ouça a voz do Senhor hoje, meus irmãos.
porque amanhã poderá ser muito tarde. Que Deus nos ajude, nos dê força para purificarmos as nossas vidas e estarmos em pé diante do Senhor, para recebermos a chuva serôdia e passarmos pelo grande período de angústia que está à nossa frente. É o meu desejo e a minha oração para todos. Amém. Amém.